Hoje nós vamos falar do resgate das famílias. O resgate das famílias, Deus nos chama a atenção para este momento, onde nós estamos vivendo o início de um ano e onde nós estamos também com grandes expectativas em Deus para nossas vidas, para nossa casa. E aí Deus ministrou ao meu coração e disse: faça também desse propósito, que era para ser um propósito individual, onde a irmã Kátia, no domingo passado, disse: pastor, eu quero fazer uma campanha pelo resgate da minha casa, do meu filho, dos meus filhos, da minha família. E ela queria um propósito de oração para vir aqui uma vez na semana, e Deus nos coloca nesse momento em unidade, em aliança, e diz: vamos orar não só pela família dela, porque todas as famílias precisam ser resgatadas. Irmão, de que adianta nós ganharmos o mundo para Cristo e perdermos os da nossa casa? Do que adianta você se preocupar em querer ganhar o mundo aí fora e não ganhar os seus? Deus cuida dos meus, pastores. Não é bem assim, Deus cuida dos seus. Cuidar, Ele cuida, mas o resgate é responsabilidade sua, nossa casa. E Deus cobrou, ministrou o nosso coração, e desde quinta-feira estamos nesse propósito em oração sobre o resgate das famílias. E eu quero te convidar para durante 7 semanas, começando desta semana que nós já estamos, orar todos os dias pelo resgate da sua casa, seu filho, seu marido, seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo, seja quem for, coloque diante do Senhor, porque se você está na presença do Pai, se você está na casa de Deus, plantado na casa de Deus, se você está em aliança, você tem que viver a palavra, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Então não deixe ninguém para trás. Não deixe que o inimigo fique com nenhum dos seus, tá bom? E hoje nós vamos começar essa jornada. Oração, jejum, todos os dias, 7 semanas, irmãos. E nos cultos vamos estar orando e profetizando, liberando palavras, decretos, que Deus vai estar abrindo cárceres, prisões. Jesus disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas e para pôr em liberdade os cativos. Ele é o nosso resgatador, amém? 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos falar dela, mas antes eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 17. Gênesis capítulo 17, nós temos aí uma aliança. Primeira coisa, antes de nós adentrarmos falando do resgate, eu quero falar com vocês sobre aliança, irmãos. Deus é um Deus geracional. É um Deus que se relaciona com você, com seus filhos, com os filhos dos seus filhos. Quando Ele se revelou para Abraão, Isaac e Jacó, Ele se revela mostrando que Ele é um Deus que tem aliança. Deus é um Deus de aliança. E eu quero começar, antes de nós entrarmos na ministração do resgate, falar da importância de você ter uma aliança com Deus. Que aliança é essa, pastor? Uma aliança que Deus faz, uma aliança que Jesus já fez conosco, uma aliança que Ele nos convida a viver o propósito desta aliança, porque quem está aliançado com Deus, vejam só, Gênesis 17, capítulo 17, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, farei uma aliança entre mim e ti. Olha só, Gênesis 17, 1, versículo 1 mesmo. Gênesis 17, versículo 1, Deus, Ele aparece revelando-se a Abraão agora como um Deus de aliança. Tudo o que Deus faz, irmãos, Ele faz estabelecido em forma de aliança. Quando Abraão tinha que idade, irmão, 99 anos, quase 100 anos, o Senhor Deus aparece a ele e diz: eu sou o Deus, o El Shaddai. Aí ele se revela como El Shaddai. Abraão conheceu a Deus como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão, em outras palavras, vida de comunhão, ter em comum, em constante oração. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. A Bíblia diz: anda na minha presença e ser perfeito. Aí alguém vai dizer com essa versão: pastor, é difícil ser perfeito. E olha o que Deus quer dizendo: seja obediente a mim em tudo. Se você conseguir obedecer a Deus em tudo,
você terá uma vida de obediência e será perfeito na presença dele. Então aqui é começado um estabelecimento de um propósito, de uma aliança. E a Bíblia diz que Deus tem compromisso com aqueles que têm aliança com Ele. Com aqueles que se aliançam com Deus, recebem do Senhor algo muito especial, que quem não tem aliança não recebe. E eu quero firmar com você hoje, para você atentar nesse primeiro início desta mensagem, da importância de ter uma aliança com Deus. Abraão, o nosso pai na fé, o patriarca Abraão teve esse momento de fazer uma aliança. E eu te digo, desde aí, a vida de Abraão foi uma vida que Deus esteve com ele todos os dias, com ele e com a sua geração. O versículo 2 vai dizer que ele vai fazer uma aliança não só com Abraão, mas com a descendência dele. Olha só, eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Família, descendência, a nossa família, nossa descendência. Deus, ele tem uma aliança conosco. E aí ele vai dizer mais no versículo 3, ele prossegue dizendo ainda para Abraão, falando desta aliança. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e Deus lhe disse: eu faço com você esta aliança, prometo que você será o pai de muitas nações. Olha que mais ele fala no verso 4, no verso 5, daqui em diante o seu nome será Abraão, e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. E aí segue os versículos posteriores dizendo que essa aliança geracional com Abraão faria dele o maior patriarca de todos os tempos. E todos os povos da Bíblia se chamam por filhos de Abraão, tanto os filhos de Isaac como os filhos de Ismael. Todos os povos, judeus, árabes, hoje são descendentes de Abraão. E esse pai de muitas nações foi alguém que fez uma aliança. E Deus leva tão sério uma aliança que no Antigo Testamento, se você perceber, se você ler Gênesis, você vai ver alguns tipos de aliança, mas a aliança que Deus fazia, os homens faziam também como um simbolismo. Se eu chamasse, por exemplo, irmão Cleuto, vamos fazer uma aliança, eu e você, e o irmão Cleuto topasse essa aliança, nós partiríamos alguns animais ao meio, em banda, mataríamos alguns animais, colocaríamos de um lado e de outro, um quarto de cada lado desses animais, seja ave, seja de um carneiro, e passaríamos pelo meio desses animais que foram sacrificados, passaríamos pelo meio dele, era a aliança. Se um dos dois quebrasse a aliança, aconteceria o que aconteceu com os animais, era pago com a vida. O pacto de uma aliança feita no Antigo Testamento era vida por vida. Então veja só, apontando para Cristo, uma aliança em que Deus fez conosco, em que Ele daria o seu próprio Filho para morrer por nós, aleluia, nesta aliança. Abraão fez essa aliança com Deus. Depois Deus exigiu a circuncisão de Abraão e toda a sua descendência. Vocês vão derramar sangue também, numa aliança perpétua. Quem for circuncidado tem aliança comigo. E daí começa a trajetória desse patriarca. Isaac, Jacó, toda a sua descendência foram abençoados com essa aliança. Mas chega nos tempos dos reis, e agora chega os dias de Davi. E eu convido você a vir comigo agora para Samuel, 1 Samuel 30, aonde temos a história que nós vamos estar falando sobre a importância do resgate da nossa família. Quando Abraão estava dentro da terra prometida, já estabelecido em Canaã, nas terras de Mani e Escol, seu sobrinho Ló se separou dele e foi para as campinas de Moabe, morar ali com a sua família, porque eles se multiplicaram, cresceram. Abraão não tinha filhos ainda, mas o seu sobrinho era como se fosse um filho, mas ele agora escolheu morar nas campinas de Moabe. Houve uma guerra entre 4 reis contra 5, e os 4 reis venceram os 5 reis e levaram todos prisioneiros, inclusive seu sobrinho Ló.
E quando Abraão soube que Ló havia sido levado preso, cativeiro por o rei Quedorlaomer, Abraão, com seus 318 homens da sua casa, homens que nasceram na sua casa, eram servos, Abraão pediu ajuda de Mano, Escol e Ficol, e esses 3 homens dali foram e pelejaram, 318 homens, e Abraão contra 4 reinos, ele perseguiu, e eles fizeram ali naquele momento uma estratégia de guerra, onde Deus disse a Abraão que daria vitória para ele, e eles conseguiram resgatar Ló e todos aqueles povos que estavam sendo levados cativeiro, e o rei Quedorlaomer teve que fugir, e aí Abraão volta dali com todo o resgate da sua família, e encontra-se com quem? Com Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. No meio daquele vale, o rei de Sodoma disse a Abraão: bendito sejas tu, Deus que tu serve, fique com os espólios de guerra. E Abraão disse: eu não quero nada, rei, para que você não venha dizer mais tarde que você enriqueceu a mim, porque o Senhor, aquele que está comigo, é que vai me abençoar. Aparece Melquisedeque, e Abraão faz ali naquele momento uma aliança de pão e vinho com o rei de Salém. Quem era o rei de Salém? Era um rei que apareceu ali, que não teve genealogia, nem início nem fim, que era um tipo de Cristo, uma tipologia, uma figura de Cristo que aparece ali. O nome dele é Melquisedeque, o reino dele é um reino de paz, Salém, rei de paz, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E você não vê em nenhum momento nada para trás que tinha algum templo e que tinha alguém que servia ao Deus Altíssimo, a não ser Abraão. E agora Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. Dá o dízimo de tudo para Melquisedeque, e Melquisedeque disse: bendito sejas tu, Abraão, que o Deus Altíssimo dos céus te abençoe. E proferiu uma bênção na vida de Abraão, porque Abraão já tinha feito aliança com Deus. Abraão agora era um homem que vivia aliançado debaixo de uma promessa, e que agora nenhum da sua casa ia se perder. Ele resgatou Ló, ele resgatou toda a família de Ló e seus bens, ele resgata Sara, que é levada para o palácio também, sabe, em vários momentos você vê na Bíblia, Abraão confiante em Deus, e Deus dando o livramento e guardando a sua casa. Veja como Deus se preocupa, Ele quer que você guarde a sua casa, Ele quer que você se preocupe com os seus também. Séculos mais tarde vem Davi. Davi estava cuidando das ovelhas do pai. O pai dele disse, Jessé, a ele: vá no campo de batalha e leve uma comida para os seus irmãos, para o comandante também. Davi, pastorzinho de ovelha, pega o cajado dele, chega no campo de batalha, e está todo mundo lá. A conversa era só uma: ele é muito grande, ele tem 3 metros de altura, tu viu a lança dele, tu viu o escudo dele. Começavam a falar sobre um guerreiro filisteu chamado Golias, que tinha desafiado o exército de Israel e não tinha um corajoso. Quando todos estavam falando sobre isso, Davi chega nesse momento para levar comida para os seus irmãos, porque ele era muito jovem e não tinha ainda idade para lutar no campo de batalha. Mas quando ele chega lá e ouve essa conversa, ele vai dizer: quem é esse incircunciso filisteus para afrontar o exército do Deus vivo? Enquanto todos estavam olhando para o tamanho do gigante, o problema do gigante, Davi olhou para uma coisa: ele não tem aliança com Deus. Ele é um desaliançado. E ele disse, porque ele sabia que quem tinha aliança com Deus vencia as guerras, porque Deus era com ele. E é nesse momento que Davi ganha a batalha, por reconhecer que o Deus de Israel é o Deus que é um Deus de aliança. E eu te digo, meu irmão, minha irmã, mantenha, renove, ou se você não fez, faça uma aliança com Deus dos exércitos, com o nosso Deus Jeová, e você vai ver que você vai ter a proteção, o cuidado e a bênção que Ele deu para Abraão. Todo aquele que tem aliança com Deus é alguém que não vai olhar para as circunstâncias, mas vai olhar para Deus, da aliança que ele tem com Deus. Farei contigo uma aliança perpétua. E Deus vai dar agora a Davi a vitória contra o gigante Golias. Davi pega 5 pedras do riacho, mas só utiliza uma. Quando ele mata um,
todos os outros fogem porque ele pegou 5 pedras. Alguns pregadores vão dizer que essas 5 pedras eram o nome de Jesus, J-E-S-U-S. Ele só precisou do J, que é justiça, ou do E, da esperança, ou do S, não sei do que. Começa a enfeitar. Mas a tradição diz que Golias tinha mais 4 irmãos, gigantes, que também estavam naquela batalha. E se por acaso ele matasse e os outros viessem, ele tinha uma pedra para cada um. Mas ele não foi preciso usar, só usou uma. Cravou na testa daquele gigante e Deus deu vitória. Até aí tudo bem? Davi ainda não é rei. Davi passa agora a servir o exército de Saul. E Saul leva ele para o palácio para servir a ele. Mas Davi servia ao Senhor. E quando ele estava no palácio, Davi não compôs nenhum salmo no palácio, porque lá ele não adorava a Deus. Lá ele servia a Saul. Lá ele tocava a sua harpa para expulsar o espírito imundo que se apoderava do rei Saul. Mas era no campo, era nas batalhas, era nas guerras, ou era cuidando das ovelhas, que Davi compôs os seus hinos, compondo, adorando ao Senhor, porque ele tinha adoração como uma arma de guerra poderosa, amém? Aliança com Deus, vida de oração e comunhão. Prepara você para você não deixar a sua família para trás, para você resgatar a sua família. Chegamos no capítulo 30 de 1 Samuel. Quando chega no capítulo 30, do verso 1 a 10, nós vamos ver Davi num conflito, numa guerra, porque agora ele está sendo perseguido por Saul. Ele vai para uma cidade chamada Ziclag, e ali ele serve ao rei. Ele faz aliança com os filisteus. Olha, ele luta do lado dos filisteus agora. Davi com seus homens estão ali lutando em favor de Keila, príncipe ou rei do exército de Ziclag. E Keila diz para Davi: olha, tu pode morar nessa cidade com teus homens, fique aqui, lute com a gente. E Davi lutou com vários exércitos inimigos em favor dos filisteus. Mas chega um momento que vai ter uma guerra entre Israel e filisteus. E os outros príncipes disseram: o que Davi está fazendo aqui? E o rei Keila disse: ele é meu aliado e vai lutar comigo. Ele disse: não, manda ele voltar daqui. Vai que ele se volte contra nós. Esse Davi não é aquele que cantavam as músicas a respeito dele? Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Se ele se voltar contra nós, ele vai matar todo mundo. E o rei Keila disse: Davi, volte para Ziclag, porque os outros príncipes não querem que tu lute conosco. Davi atendeu, voltou para Ziclag com os seus homens. E quando chegaram em Ziclag, a cidade estava toda queimada, destruída, e tinham levado todos os cativeiros daquela cidade. Homens, mulheres, idosos e crianças levaram, não mataram ninguém, levaram preso com todos os bens. E quando chegaram ali, daquele campo de batalha, Davi, a Bíblia vai dizer que ele chora um choro muito forte. A Bíblia vai dizer 2 dias depois que eles estavam no campo de batalha, Davi e seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade, enquanto ele havia estado fora. Os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag, e eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. E vai dizer mais: quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada, e eles e suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar, e choraram até ficarem sem forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. E diz o texto: Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados porque ficaram sem os seus filhos, e que falavam até em matá-lo, apedrejado. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. E o texto diz que então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu:
vá atrás deles. Você os pegará e os libertará. E olha só a confiança de Davi, até o verso 10. Então Davi e os seus homens, 600 homens, saíram, e quando chegaram ao ribeiro de Bessor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com 400 homens, e outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeiro, e por isso ficaram para trás, até aqui. O contexto desta história de Davi mostra que quando ele vem de uma batalha, ele chega e encontra a sua casa saqueada. Levaram esposa, levaram filhos, bens, levaram a casa de Davi. E a todos os homens que estavam naquela cidade levaram suas famílias, foram levadas prisioneiros. Irmãos, você não quer que seu filho, não quer que ninguém da sua casa seja levado a prisioneiro do inimigo. Sabe, não queira perder ninguém da sua família como prisioneiro para o mundo, prisioneiro para o pecado. Quantas famílias estão sendo saqueadas, roubadas? Satanás tem levado o esposo que está no vício da bebedeira, filhos que estão nas drogas, famílias que estão destruídas porque alguém foi levado para o cativeiro. E às vezes nós continuamos firmes com o Senhor. Às vezes só oramos, só temos forças às vezes para orar. Quantas mães, quantos pais não choram a ausência de um filho que sai, como vão sair agora, semana que vem, na festa da carne, onde muitos saem e não tem nem expectativa de voltarem para suas casas. Quantas pessoas morrerão por overdose de tanto ingerirem álcool, drogas? Quantas pessoas serão contaminadas na prostituição, com vírus de doenças infecciosas, com AIDS? A promiscuidade aumentará, Satanás fará ali de tudo para matar, roubar e destruir famílias, porque esse é o papel dele, e é isso que faz essa festa da carne nesses dias. O Brasil, ele é invadido com um principado que tenta matar, roubar e destruir, mas a igreja vai se posicionar em oração e declarar que os céus do Brasil serão limpados, serão também guerreados com o príncipe que defende essa nação. Miguel é o arcanjo de guerra que protege Israel. Você sabia? Miguel é um dos arcanjos, existe mais arcanjos. Para cada nação existe um principado, um príncipe de Deus que defende esta nação. Nós não sabemos quem é o nome do príncipe que defende os céus do Brasil, mas existe um guerreiro. E quando Paulo diz, nossa guerra não é contra pessoas, não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores que atuam nas regiões celestiais, eu tenho que me preparar para orar e de guerrear esta guerra que vai estar sendo travada nos céus. E quando eu oro, quando eu creio que fortalezas são destruídas, que o Senhor vai estar libertando cativos, essa guerra vencida aqui nos céus, ela é vencida também aqui na terra. Uns estão na linha de frente, outros estão orando, intercedendo, outros estão lá, levando um panfleto, dizendo para alguém, Jesus te ama, sabe? Uns vão estar ali, outros vão estar na retaguarda orando, mas nós estaremos, o certo é que a igreja não pode parar de interceder, de orar, para que o Senhor resgate nossas famílias, amém? Você não vai perder ninguém da sua casa para o inimigo. Você não vai perder ninguém da sua família para o inimigo. Satanás não vai roubar ninguém da sua casa, porque você vai se posicionar. Você vai ser como Abraão, que vai dizer, eu vou atrás dos meus parentes, eu vou atrás da minha família, eu vou atrás do meu sobrinho Ló, eu vou atrás de quem for, e você vai para a guerra espiritual, você vai para a batalha, dobrar seus joelhos, você vai orar, vai clamar, e o inimigo vai perder essa batalha, porque ele já é derrotado, porque Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, luta por você e peleja a tua guerra, amém? Oh, aleluia. Sabe, o grande problema é que às vezes agimos sem planejamentos. Tomamos decisões de cabeça quente. E às vezes por essas decisões de cabeça quente, nós erramos, nós falhamos, nós não planejamos. E Davi foi pego de surpresa por um inimigo que ele não esperava. Quando ele chegou, tinham levado sua família. A primeira coisa a atitude deles foi chorar. Diante de uma perda, chore na presença de Deus. Chore, coloque para fora realmente
Porque é importante, vejam só, nós vamos aprender com Davi. Veja aqui no versículo 4, volte lá para o versículo 4, Davi ergueu a sua voz e com todos os homens choraram até ficarem sem forças. Quantas mães estão chorando pelos seus filhos dessa forma até ficarem sem forças? Quantos pais estão chorando por suas casas dessa forma até ficarem sem forças? Chorar na presença de Deus, irmãos, é você se derramar, é você clamar. Davi e seus homens começaram a chorar e choraram até ficar sem forças. O problema é que hoje nós muitas das vezes queremos só apedrejar. Isso aí não quer saber de nada. Vai para o mundo, tomara, tem pais ainda, tem pessoas que ainda amaldiçoam, tomara que aconteça isso ou aquilo, e o filho vai e morre e não volta. Quantos pais lançaram palavras de maldição contra filhos, que saíram e não voltaram para suas casas, por conta da falta de sabedoria, por estarem com cabeça quente, por estarem, sem condições de decidirem, sem planejamento, ao invés de dobrar os joelhos e chorarem. Não lembro qual é, não sei se foi Moody que falava isso, ou se foi Charles Spurgeon, que quando ele chegava na sua casa, sua mãe estava de joelhos dobrados num lugar, orando por ele, que ficou até a marca dos joelhos dela na madeira, a tábua ali ficou, as lágrimas que ela derramara ficavam ali, e ele chegava de madrugada e via a sua mãe orando por ele, e o legado que ela deixou quando ela parte, ele se converte, faz daquele lugar o mesmo canto de oração, e ele se torna um príncipe dos pregadores e alguém que valoriza almas, que derramar lágrimas por vidas, isso, cada lágrima, irmãos, é transformada, cada lágrima é levada diante de Deus como uma súplica, como um clamor, uma oração de um pai, de uma mãe pelo seu filho, tem muito poder, irmão Cleuton, tem muito poder. Se eu estou vivo hoje é graças às orações da minha mãe. Se você está vivo hoje é porque alguém orou por você. Mas quando uma mãe ora pelos seus filhos, algo maravilhoso acontece, algo poderoso acontece. É por isso que eu desafio você, mãe, você, pai, entre nessa campanha. O resgate da sua casa, da sua família, depende da sua posição, do seu posicionamento no reino do Espírito, em orar, em clamar, em buscar a Deus, amém? Não perca ninguém da sua casa. Davi sabia tirar tempo com Deus. Davi sabia que Deus trabalha. Quando nós oramos, Deus trabalha nossas emoções, irmãos. A palavra de Deus diz: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Mateus 5,4. Bem, felizes são os que choram, disse Jesus, porque serão o quê? Consolados. Oh, aleluia. Se você quer ter uma reação, antes chore, antes você deve chorar para depois desabafar, sabe? João 15:35, não tenha vergonha disso, de chorar diante de Deus, chore para Deus, chore mesmo, irmão, diante de Deus. Quando você estiver triste por alguém da sua família, chore na presença de Deus. Olha o que ele te promete aqui em Apocalipse 7:17. Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, aleluia. Chore na presença de Deus, porque é muito melhor você chorar por alguém que está vivo, do que depois derramar lágrimas por alguém que já está morto. Quantos pais, quantas mães, quantas famílias, às vezes só choram quando perdem um ente querido, e às vezes é tarde demais. Mas se você chorar antes, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Poderá ter a noite de tristeza, sim, porque alguém pode sair da sua casa, alguém pode estar sendo levado cativo pelo inimigo. Você pode até chorar aquele momento, mas depois de você chorar, você vai ver que algo vai acontecer. Chorar na presença de Deus nunca é em vão. Aí vem o versículo 5, aonde Davi e os seus homens, ele compreendeu até ali. Você tem que compreender a reação das pessoas que estão ao seu redor. Compreenda. Diz o texto lá em 1 Samuel 30, versículo 5, que os homens quiseram apedrejá-lo. Os homens quiseram matar Davi a pedradas, querendo colocar culpa nele.
Às vezes alguém vai dizer, a culpa é tua, porque tu lançou palavra, tu mandava o teu marido ir beber, tu mandava o teu marido ir para a rua. A culpa é tua de ter falado algo para tua mulher, a culpa é tua de ter falado algo para os teus filhos. Vão te jogar pedras. E você tem que compreender a reação de pessoas. Olha só, o verso 5 vai dizer que as duas mulheres de Davi foram levadas, né? Então o povo falava em apedrejá-lo. Volta um versículo aí, o 4, se não me engano. O 5. Choraram, ficaram sem forças. Verso 5. Eles estavam ali querendo apedrejá-lo. Verso 6. Levaram eles. Sabe, Davi ficou numa situação muito difícil, porque esses homens, no verso 6, queriam matá-lo. Compreenda, muitas das vezes, irmão, pessoas nos tratam mal porque elas estão feridas, estão rancorosas, e elas às vezes nos apedrejam, mas você tem que compreender até isso. Compreenda que nesse momento, o povo de Deus estava no deserto, começou a reclamar de Moisés, começou a reclamar de Deus. Quando o povo está angustiado, o povo reclama. Falaram contra Moisés, lá em Êxodo 17, mas para compreender melhor os nossos familiares, vamos olhar com carinho. O que leva às vezes um filho a ficar revoltado com o pai? O que leva às vezes uma filha a ficar revoltada com a mãe? O que leva às vezes um casal a ficar de briga um com o outro? Compreenda a situação com um olhar de Deus para que você possa entender. Jesus disse que os mansos herdariam a terra. Não adianta ficar com brabeza, querer resolver na força do braço, que não dá certo. Porque Jesus nos ensina que com rigidez e inflexibilidade não se chega a lugar algum. Temos que ser mansos e humildes. Jesus disse, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. E diz o texto que a maneira como nós olhamos as pessoas muda a forma de como somos vistos por ela. Você pode parar, esfriar a cabeça, a pessoa falou, aí você faz que nem a irmã Lígia contou aqui, aquela palavra talvez fosse para entristecer ela. O inimigo até conseguiu um momento, mas quando ela chegou na sala e viu aquelas crianças, ela olhou e disse, viu ali um médico, viu uma advogada, viu ali alguém e disse, são esses que o Senhor me deu, Senhor, obrigado, porque é esses que eu vou transformar pelo poder da educação e da tua palavra. Você tem que olhar isso. Quando disserem teu marido não tem jeito, teu filho não tem jeito, alguém não tem jeito na tua vida, não pega isso como uma afronta para você ficar, sabe? Mas não, olhe com o olhar de Deus, olhe com o olhar de misericórdia. Veja a sua casa transformada, veja os seus filhos resgatados, vejam aqueles que saíram da presença de Deus, estando de volta na casa de Deus. Minha mãe nunca perdeu a esperança, irmão, de eu voltar para os caminhos do Senhor. Eu estava há anos afastado, e quando saí de casa, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Ela me deixou lá no barco, e lá no porto da cidade, para pegar o barquinho para ir para Belém, irmã Cátia. Quando ela me deixou lá, ela olhou nos meus olhos e disse, eu sempre estarei orando por ti. Aonde tu estiver, tu pertence a Deus. Eu estava no mundo, eu estava bebendo, fumando, fazendo tudo de errado. Mas ela me deu essa palavra, porque ela não me via no mundo, ela me via aqui no altar do Senhor. E essas palavras, esse encorajamento e essa oração de minha mãe, na sua persistência, Deus me alcançou aqui 8 anos depois. Então não importa o tempo que passe, irmãos. Quem tem planos, quem tem aliança com Deus, o Senhor resgata os seus. Mas você precisa orar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer, amém? Você deve se reanimar. Davi ficou muito angustiado, mas o texto diz, falava em apedrejar, mas ela disse, mas o Senhor, o seu Deus, lhe deu coragem, ele recobrou ânimo. Tem momentos, irmão, que a gente pensa mesmo, sabe, fica triste, porque somos seres humanos, mas quando a gente vai para a palavra, o Senhor nos dá ânimo. O Senhor recobrou as forças de Davi. E Davi foi encorajado, e eu quero te dizer, irmão, não adianta você ficar apenas chorando, se lamentando, você tem que recobrar o ânimo. Deus disse a Josué, levanta Josué, tem bom ânimo, porque tu vai fazer esse povo entrar na terra. Deus disse a Gideão, homem corajoso, homem valente. Gideão era covardão, medroso só ele, mas Deus animou dizendo que era ele, e ele veio, Senhor, eu
sou o menor da casa do meu pai, sou o mais mas Deus chega com a gente, botando a gente lá para cima. Ei, tu é forte. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte, aleluia. O Senhor diz que você é forte, meu irmão, minha irmã. Você tem promessa de Deus, você vai vencer, você tem que erguer a cabeça, aleluia. Não adianta você ficar só lamentando, talvez você não consegue ânimo em ninguém. Porque a Bíblia diz que em vão é o socorro do homem, Salmo 108, mas busque ânimo no Senhor. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. E Neemias 8,10, a alegria do Senhor é a nossa força. Então é isso, sabe, irmão Mariano, pastor Adriana, quando a gente está desanimado, a gente tem que buscar no Senhor essa força. Esse encorajamento é no Senhor que a gente consegue. Só Ele é que renova nossas forças, irmão. Davi, ele escreveu o Salmo 46 dizendo que o Senhor é uma torre forte. Salmo 46 vai dizer o quê? O que diz o Salmo 46? O Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ali já pegou aí a parada. Quando eu esqueço daqui, olha para a Bíblia ali. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temerei, ainda que os montes se abalem, ainda que, sabe, tudo esteja, a terra esteja aí fervendo, o Senhor está dizendo, ei, eu tenho um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, oh, aleluia. Você não vai perder ninguém da sua família para o inimigo. Sua casa é casa sacerdotal, sua casa é casa de Deus. Seus filhos, se você fez aliança com o Senhor, a sua casa pertence ao Senhor. Aleluia. Busque ao Senhor, busque fortalecer-se nele. Verso 8. Davi consulta quem? Ao Senhor. Versículo 6, ou versículo 7, Samuel. Davi, ele diz, traga a estola sacerdotal, chama o sacerdote Abiatar, consulta a Deus, traga aqui, Senhor, eu persigo esses inimigos, eu vou alcançá-lo, é para mim ir, Senhor. Olha a decisão, a atitude de quem tem aliança com Deus. Nunca tome uma decisão sem consultar a Deus primeiro. Nunca faça nada sem consultar a Deus. Tudo nós precisamos da consulta àquele que nos tem a resposta. Trouxeram o manto sacerdotal, a estola sacerdotal, a confirmação das nossas decisões, irmão, tem que estar pautada em Deus. Não tome decisões precipitadamente. Ontem eu saía de casa e o carro estava alagado de água. Eu disse, eu vou passar ali. Primeiro carro que eu vejo, um Fusca, troca-se por outro carro, eu vou trocar por esse carro aqui. Aí a pastora Beth, tu já orou? Tu já falou com o Papai do Céu? Aí na hora, comecei a orar. Papai do Céu, aonde, Senhor... Comecei a fazer uma oração e ela quis me interromper. Espera aí que eu estou falando com Deus agora. Tu mandou orar, o Senhor me mostra um carro, eu quero um carro que não alague, que não entre água, que não... Depois eu olhei, não vi nenhum carro com querendo trocar. Nunca tome nenhuma decisão, atitude sem antes consultar a Deus, né? Sem antes buscar a presença de Deus. Não faça nada sem orar antes, irmãos, amém? Porque se você sentir que Deus está na frente, se você souber ter a certeza, prossiga. Mas se você tiver dúvida, não faça. Davi teve certeza, ele orou, buscou a Deus. O versículo 8 vai dizer o que acontece, Sazaf, no versículo 8. Ele diz que a Bíblia vai dizer que o Senhor responde para ele. Então Davi perguntou, é para mim ir? Devo ir atrás desses invasores? Conseguirei prendê-lo? Respondeu Deus, vá atrás dele, você os pegará e libertará os prisioneiros. Deus foi preciso, já disse que ele ia conseguir fazer. Como é que ele conseguiu isso, pastor? Ele lutou, Davi teve que lutar. Ele tinha 600 homens. 200 estavam cansados da batalha, não conseguiu, tinha que atravessar um rio, irmão, tinha que atravessar o riacho. 200 ficaram ali com a bagagem, ele seguiu só com 400.
mas ele lutou. Versículo 10 agora, Samuel, pula para o versículo 10, olha o que acontece, a gente ganha tempo aqui, vamos avançar. Versículo 10 vai dizer que Davi e aqueles homens, Davi continuou o seu caminho com 400 homens, e outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeiro, por isso ficaram para trás. O verso 11 vai dizer que Davi avançou. E então, irmãos, o importante é que não quer dizer a quantidade de pessoa que vai lutar contigo, sabe? Você tem que tirar forças e lutar. Davi aqui, ele lutou. Na família, nós não podemos esforçar-nos assim a ponto de perder pessoas, porque muitos vão se cansar na caminhada. Tem alguns que vão ficar para trás, mas você tem que ser o valente, você tem que estar ali orando, não desistindo. Jesus disse em Mateus 5:41, se alguém te obrigar a andar 1 milha, caminhe 2 com ele. Pai, sempre vá além. Davi podia parar ali também, mas ele, olha, vão desistir 200, meu Deus, só com 400. Ele foi na palavra que ele tinha recebido de Deus e ele avançou, ainda que fosse só ele mais 10, mas ele ia. Abraão com 318 homens venceu 4 reis. Imagine Davi e Abraão, você lê Abraão lutando, você vê Abraão guerreando. Não, Abraão simplesmente era alguém que tinha aliança com Deus. E Davi, além de ter aliança com Deus, era um guerreiro experimentado. E Davi foi, sabe, ele foi e lutou. Cada pessoa tem um ritmo na sua força, irmão. Não queira assim obrigar, às vezes, ao marido querer orar contigo, se tu ora muito e ele e ora pouco. Cada um vai no ritmo, mas o importante é fazer, né? A pastora Beth ora mais que o pastor Nazareno. Um exemplo só, que é verdade isso, mas vou dar um exemplo. Bora orar, filho? Bora. E tá. Ora o Senhor. Amém, Jesus. Amém. Ela quer tal. Não, quer ficar orando. Cada um tem um ritmo, respeite. 600 homens, 200 não aguentaram atravessar o rio, não. Davi disse, fica aqui, vamos 400. 400 vai avançando. O importante é que a sua casa esteja alinhada no propósito. Os mesmos 400 homens tiveram, os 600 tinham a mesma expectativa. Nós vamos resgatar a nossa família. Meu irmão, no resgate da nossa casa, não importa se você está cansado, se tem alguém aí, alguém tem que tomar a frente, tem que ter ânimo, amém? Tem que ter forças. Parar um pouco para descansar, não pode ser uma desculpa de relaxamento, não. Mateus 11:12. Mas o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele. O reino de Deus é tomado por esforço. Então te esforça, meu irmão. Vamos orar na madrugada, vamos orar de dia, vamos orar de noite, em qualquer horário, mas tire um momento. O dia tem 24 horas, você tem que tirar um momento para você fazer esse momento de resgate da tua família. Senhor, é aqui. É 5 minutos, é 10 minutos, é meia hora, é 15, é 20. Você vai estabelecer, mas o importante é você não deixar de fazer. Se esforce, amém? Josué 1:9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, disse Deus para Josué. Não temas nem te espante, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que você for. Então, meu irmão, se você se esforçar para salvar sua família, Deus vai contigo nessa jornada. Se você se esforçar, meus irmãos, para orar pela sua família, Deus vai te dar graça e vai te dar forças, amém? O importante, eu quero que você entenda, não deixe de pelejar pela sua família. Ore pela sua família. E aqui, meus irmãos, quando Davi chega, ele encontra um soldado, um servo de uma amalequita que está doente, quase morto. E levaram esse servo para eles e deram pasta de figo, deram comida, bebida. Aquele homem recobrou a força e disseram, você é da onde? Ele disse, eu sou o servo de uma amalequita que atacou a cidade, tal. E Davi disse, tu sabe me dizer para onde eles foram? Tu me ajuda a chegar até ele? Aí ele não foi besta. Tu não vai me matar? Tu jura pelo Senhor que tu não me mata? E nem vai me entregar para o meu dono também? Davi disse, está feito. Então ele pegou e foram. E Davi alcançou, com os homens alcançaram a caravana amalequita. E ali atacaram desde a manhã até a tarde. E resgataram todo mundo, e seus bens e todos os espólios de guerra e tudo, e trouxeram de volta. Então alguém que não desistiu, lutou pela sua família até o fim. Não desista, irmão. 2023, nós estamos vivendo o decreto que viveremos o ano da restituição e de milagres.
Coloque isso na sua mente, é ano de restituição. Restituir o quê? O que o inimigo roubou, o que você perdeu na caminhada, se ano passado, retrasado, antes da pandemia, não sei quanto tempo, mas aquilo que o inimigo tirou de você é ano de restituição. Davi restituiu a família dele e as famílias dos homens e todos os seus bens foram trazidos de volta. E até aqueles homens que ficaram do outro lado do rio, quando Davi chegou com os espólios de guerra e vamos dividir para todo mundo, alguns disseram: ei, mas esses daí nem foram para a batalha, ficaram aí só a gente que foi. Davi disse: não seja assim, mas a partir de hoje vai ser desse jeito. Tanto o que vai para frente como o que fica guardando a bagagem vai ter direito ao espólio de guerra. E a partir daquele dia foi feito isso por uma aliança em que toda guerra, mesmo quem não fosse, mas ficasse guardando a bagagem, faria parte também da divisão dos espólios de guerra. Irmão, quando você guerreia com a sua família, tem espólios de guerra que o Senhor te dá. Quando seu filho vem, quando a sua filha volta, seu marido vem, quando a sua esposa volta e a família está agora servindo ao Senhor, você vai ver que Deus vai usar essas pessoas também, se envolverão na obra do Senhor. Deus vai levantá-lo eles como levitas, vai levantar como evangelistas, como pregadores. Deus vai usar eles na obra e você vai ver que dons e talentos vão ser dados e aquilo que o inimigo roubou, Deus vai resgatar de volta. Ainda vem com espólio de guerra, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! Fique de pé nesta noite. Versículo 18 e versículo 20, do 18 ao 20, Samuel. Davi salvou tudo, e ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Verso 19, não ficou faltando nada. Diga, não vai faltar nada. Todos, deixa eu falar de novo, todos serão resgatados, com vida, com saúde e com livramentos. Todos os filhos e todas as filhas dos seus homens e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado, versículo 20 para finalizar, levou também todas as ovelhas, todo o gado, todos os homens de Davi, levaram a eles os seus animais e disseram: estes animais são seus. Davi deu presente para ajudar. Davi abençoou, começou a dar presente para todas as cidades que haviam sido atacadas. Davi presenteou, e ele não era ainda o rei de posse, de direito. Depois, nessa guerra que teve entre os filisteus e Israel, Saul morre nessa batalha. Davi vai se tornar rei depois. Vejam só, a atitude de um rei é alguém que se preocupa com os seus, com a sua casa, é alguém que quer ver a sua família todas unidas no mesmo propósito, alguém que tem aliança e alguém que é generoso em também abençoar aqueles que perderam da sua casa. Você pode ajudar alguém em oração, você pode também dar força para alguém que perdeu alguém para o mundo, alguém que perdeu alguém nessa caminhada, que foi levado cativeiro. Ajude essa pessoa a resgatar também. Então nós aprendemos que chorar na presença de Deus é a primeira coisa que devemos fazer. Senhor, Tu sabes, meu Deus, ele é Teu, ela é Tua, eles foram criados para Ti, Senhor. Então eu choro porque essa pessoa não quer, sabe, irmãos, é muito triste vermos famílias sendo dilaceradas, filhos de crentes, pastores, filhos de pessoas que estão no altar se perderem. E essa pessoa às vezes fica sem ânimo, mas Deus dá graça, dá força. Ela continua crendo e orando e sabendo que essa pessoa foi levada pelo inimigo, mas Jesus vai libertar, porque Ele é o libertador. Ele é o nosso El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então você não vai perder filho para as trevas, você não criou filho para se perder para o mundo, você não casou para o teu marido se perder, para a tua esposa sair de casa, você não casou para isso. Deus, Ele vai restituir a tua família nesse ano, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. E é preciso você tomar uma atitude, tenha uma aliança com esse Deus primeiro, faça uma aliança, faça um propósito. E eu te convido nesta noite, se você quer entrar nesse propósito. Eu falava para o Denilson ali, meu irmão, ele disse que visitou o seu pai, tios, orou, choraram, pessoas ali viram que ele está diferente, e disse: pastor, estou
eu estou queimando por vidas, por almas. E eu disse, meu irmão, não há tempo. Quando nós vemos guerras, rumores de guerra, pestes, terremotos acontecerem, tudo isso está acontecendo, a apostasia tomando conta de pessoas. Jesus disse, isso ainda não é o fim, mas atentai, quando vides essas coisas, está perto. Malaquias 4:6, nos finais dos tempos, Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor e que o Senhor não ferisse a terra com maldição. Deus quer trazer um grande avivamento, mas é preciso haver também uma conversão em massa. É preciso haver conversão. O que é conversão? Convergir é voltar para o caminho. Eu quero te dizer, você que está fora do caminho, volte para o caminho agora, irmão. Não espere passar o carnaval. Eu passei alguns carnavais fora da presença do Senhor. E todas as vezes que eu estava lá e começava a briga, a tira, eu ficava na coluna de Senhor, se tu me salvar hoje, Senhor, me reconcilio contigo amanhã. Eu volto, me livra, Senhor, me livra. E o Senhor me livrava. No outro dia estava no carnaval de novo. O homem quer negociar com Deus, quer voltar no tempo dele, mas Jesus está dizendo, ei, eu estou te dando esse tempo hoje. Eu não sabia se eu teria outra oportunidade amanhã. Jesus está dizendo, ei, vem, do jeito que tu estás, vem, faz a tua aliança comigo, porque se tu estiver na minha presença, aliançado comigo, eu tenho compromisso com quem tem aliança comigo, amém? Deus só pode fazer, irmãos, aquilo que eu não posso, mas Ele também tem compromisso com quem tem aliança. Ele sabe a Bíblia diz que Jesus disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Jesus fez uma nova aliança com Ele. Ele morreu e Ele disse, vocês não precisam morrer, quem tem aliança comigo viverá. Eu quero fazer um apelo e chamar você aqui na frente, orar por você que quer fazer uma renovação de aliança, você que quer se comprometer com a palavra de Deus em resgatar a sua casa. Eu quero orar por você nesta hora. Vem aqui à frente, se você quiser vir. Você que quer renovar a tua aliança, quer renovar a tua força, a tua fé, você que quer se reconciliar com Deus, venha também, renove a sua aliança. Se você está afastado, frio espiritualmente, o Senhor quer que você renove a sua aliança. Se você quiser, vem agora, porque eu quero orar por você. Se você quiser entregar a tua vida para Jesus, também vem. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, fazer uma aliança com Ele? Se tiver, levante as suas mãos onde você está, ou então vem aqui na frente, em nome de Jesus, nós queremos orar por você. Se você, pai, mãe, que quer guerrear pela tua casa, pela tua família, também eu quero orar pela tua vida e declarar que você vai viver um ano de restituição e de milagre na tua casa, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer o seguinte, diante do altar do Senhor, é onde você recebe de Deus a direção, a bênção, para aquilo que você vai fazer. Nós vamos encerrar esse culto, e após essa oração, quero convidar, você vem aqui à frente, você vem aqui agora, nós vamos orar para encerrar, e nesta oração você vai fazer a sua aliança com Deus e o seu compromisso pelo resgate da sua família. Pode vir, famílias, vamos estar diante do Senhor Jesus. Você que quer agora buscar ao Senhor nesse momento, pela tua casa, você que não vai desistir, nenhum dos seus, você que assiste, você que está me vendo pela nossa transmissão, a sua casa também será alvo da bênção, em nome de Jesus. Vem aqui, em nome de Jesus. Você vai apresentar a tua família. Quem é que você quer que Deus alcance? Quem é que você quer que Deus busque? Quem é que você quer que Deus resgate? Quem é que foi levado do cativeiro? Eu não sei, mas eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nesta noite, Senhor, aqui está a tua igreja, aqui estão teus filhos, aqui estão, Senhor, aqueles que ouviram esta palavra e que entram numa aliança contigo, assim como tu foste com Abraão, assim como tu foste, meu Deus, com aqueles que buscaram, Senhor, a tua presença e que o Senhor usou para o Senhor resgatar aqueles que estavam prisioneiros, que o Senhor agora entre, Senhor, com o resgate das famílias. Meu Deus, nesta
nesta primeira semana, Senhor, nós estamos aqui assumindo, meu Deus, diante do teu altar, um compromisso em lutar pela nossa casa, pela nossa família, em orar pelos nossos, Senhor. Nós não vamos perder ninguém da nossa casa, assim como Davi resgatou todos os homens, do menor ao maior, da criança ao ancião, todos foram trazidos, meu Deus, com vida. Nós também vamos orar, Senhor, e resgatar nossa casa, nossa família, nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, todos serão resgatados para a glória do teu nome. Eu te peço, entra agora em cada família, guerreia a guerra desta família, peleja sobre esta família, dai vitória, meu Deus, para as famílias, meu Deus, no altar. Nós estamos em aliança, Senhor, contigo. Estamos aliançados contigo, Senhor. E não vamos abrir mão de ninguém da nossa casa. Não vamos abrir mão de ninguém da nossa família. O Senhor vai visitar no estado que tiver. Se tiver em outra cidade, se tiver em outro lugar, o Senhor vai visitar, o Senhor vai resgatar. Eu abençoo os familiares dos teus filhos nesta noite, Senhor. Leve a cura para aquele que está enfermo. Ah, Senhor, visita agora os que estão cativos. Abre as portas de cárceres, meu Deus, e dai vitória. Resgata agora esta família em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, todas as famílias que estão agora, Senhor, pelo resgate da sua casa, em nome de Jesus. Pai, olha para aqueles que estavam enfermos. Visita o pastor Paulo Henrique. Cura o teu filho ali na sua casa, onde ele estiver. Que o Senhor leve restauração de saúde para o pastor Paulo. Que o Senhor abençoe a vida dele. Que o Senhor abençoe aqueles que estão doentes, aqueles que estão, Senhor, em nome de Jesus, enfermos, aonde estiverem. Visita os hospitais, visite, Senhor, as casas, os leitos de enfermidade, e leve saúde para os teus filhos. Nos dê uma semana de vitória, uma semana de resgate, uma semana de bênção, uma semana de resposta, uma semana de provisão, uma semana, Senhor, aonde nós estaremos vencendo com a tua ajuda, no nome de Jesus. Eu abençoo todas as famílias deste lugar, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos recebem, dão um aplauso ao Senhor.